Boa noite. Seja muito bem-vindo ao programa Viva uma Experiência Real. Nós estamos muito felizes em ter a sua participação conosco aqui e quero cumprimentar também você que está nos acompanhando através da internet ou pela televisão nesse momento. Obrigado pela sua audiência. Essa é a Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para buscarmos juntos a cada semana uma experiência real com Deus. Bem, nós chegamos ao último episódio da nossa série Amar é. E durante esta série, nosso objetivo foi pensar no significado de amor em termos práticos, como isso impacta a nossa vida, explorar o significado de amarmos o outro, de maneira que os nossos relacionamentos se tornem mais significativos cada dia, cada fase da nossa vida. E o nosso último tema, amar, é expandir a afetividade. E apresenta o desafio que todos nós temos de enfrentar em algum momento, decidir crescer em amor. Mas afinal, o que isso significa? Crescer em amor. Significa que nenhum de nós chega pronto num relacionamento. Muitas pessoas buscam alguém que possa ajustar-se perfeitamente às suas expectativas. Estão procurando pessoas que já venham com toda a bagagem que eles procuram, tudo ali, pronto. É a figura do príncipe encantado, da mulher perfeita, que faz parte do imaginário de homens e mulheres em todos os lugares, no mundo todo. E eu sempre encontro pessoas que têm a sua lista pessoal de virtudes para a pessoa ideal. Normalmente são solteiros. Na maioria das vezes, essas listas mais parecem exigências que eliminam as possibilidades de uma pessoa real ser escolhida. Você vai continuar solteiro desse jeito. E eu fui dar uma olhadinha, porque eu estou fora do mercado faz um tempo, né? Eu fui dar uma olhadinha aqui que o pessoal está procurando aí hoje em dia, num homem, numa mulher, e eu cheguei a umas listas interessantes aqui. 10 qualidades que as mulheres esperam num homem hoje. Primeiro, gentil. Que ele seja muito querido, né? Atrate bem. Segunda qualidade que um homem tem que ter na lista das mulheres hoje. Batalhador. Alguém que vai para cima, que está em busca, né? Terceira qualidade, seja firme. Tenha postura, seja sério, seja, né? Tem seus valores. Quarto item, galanteador. Né? Para as mulheres ele tem que ser bom de papo, tem que ganhá-la todos os dias. Não está fácil para ninguém, né? Íntegro, a pessoa correta. 6, charmoso. 7, engraçado. Porque a vida já é chata demais para ter um homem chato do lado, né? Equilibrado, então tem que ter uma harmonia entre todas essas qualidades. E os 2 últimos aspectos, companheiro e amoroso. Tá fácil para a gente não, viu, homens? É muita exigência. Lista dos homens. Primeiro item, também 10 pontos. A mulher tem que ser incentivadora. Eles esperam que ela os coloque para cima todo o tempo. Não, vai lá, vai dar certo. Incentivadora. Item 2 da lista dos homens, que ela seja amorosa. Né? Um cafuné, um carinhozinho. Né? Amorosa. Terceiro ponto da lista, amiga. Companheirona, vai assistir o jogo do Corinthians junto, né? Ah, desculpa, o Corinthians não está jogando. Ah, voltou o Campeonato Brasileiro, é verdade. Quarto ponto da lista, otimista. Não, amor, vai dar certo, conta comigo. Aponta mais soluções do que problemas, sabe? Esse tipo de pessoa. Tem gente que só vem com problemas, tem gente que aponta a solução, ou participa da solução. Outro ponto da lista dos homens, buscam uma mulher que seja compreensiva. Ah, vai jogar futebol com os amigos de segunda a quinta toda noite. Que bom, amor. Fácil achar uma mulher dessa, né? Compreensiva. 6º ponto, respeitosa. Né? Sabe com quem está falando, ele é o homem da casa. Item 7, os homens procuram uma mulher que seja atraente. Já está ligado no item 8 também, que seja sexy. E aí o item 9, que seja inteligente. Também está exigente a coisa aqui, né? E o item 10, independente. E depois fica reclamando. Né? O mais interessante é que, normalmente, a pessoa que está buscando qualidades no futuro pretendente não seria aprovado pela própria lista de exigências. Dá uma olhadinha, pensa aí. Né? E cada um tem a sua lista. Hoje eu estava conversando com uma pessoa da família e falou assim, mulher, está faltando um item nessa lista aí. A lista do homem perfeito. Não pode ser peludo. Nada, né? Acho que está na moda, né? O pessoal aí está tendo que usar gilete, maquininha e tal, as exigências das mulheres, né?
E eu lembro de um amigo que demorou para casar, ele dizia assim, enquanto eu me senti mais feliz solteiro do que casado, eu não caso. Né? E é por isso que tem gente que está muito feliz solteiro por aí, não casa. Né? Lista de exigência. Nós precisamos compreender que não estamos prontos quando entramos num relacionamento. Você pode ter a sua lista de exigências, ninguém vai estar à altura dessa lista, nem você está. A relação sempre vai ser algo transformador na forma que nós experimentamos o amor. É dia a dia que isso vai sendo construído. As demandas do outro, né, além das suas, vão criar a agenda da relação e vão indicar as áreas em que é preciso crescer e que haja desenvolvimento para amar de verdade. O amor tem a capacidade de transformar quem nós somos. Transformar as minhas exigências em entrega. O que eu espero naquilo que eu ofereço. Isso o relacionamento promove. E ele passa a ser algo que tem um significado muito profundo, uma cumplicidade, um comprometimento com a felicidade do outro. E isso é fundamental quando pensamos em amor, que está passando por um processo de amadurecimento, um amor de verdade. Eu tive um pouco desse insight quando me tornei pai. Que o amor é uma coisa que entrega e não simplesmente exige. Durante os primeiros meses e um ano e pouco de vida da Melissa, ela pouco podia oferecer de volta. E, no entanto, o quanto, tanto eu quanto a Paula, os pais em geral, estão dispostos a oferecer aos seus filhos. Eu me lembro de uma frase que meu pai repetia muito quando eu e meus 2 irmãos íamos no shopping junto com ele, e a minha mãe não ia. A frase dele era a seguinte: eu quero dar para os meus filhos aquilo que eu não tive. Era uma farra, podia pedir o tênis que quisesse que ele ia dar. E isso é uma coisa que eu tenho tentado trabalhar comigo, porque eu tenho o ímpeto de oferecer para a Melissa aquilo que eu acho que é possível que ela tenha. É difícil fazer uma viagem que não traga um presente, ou para ela, ou para a Paula também. E tenho me controlado, porque a gente não pode transformar o outro num materialista. Né? Tem coisas que são mais importantes e a vida vai dizer não. Às vezes os pais precisam dizer não. Mas esse é o ímpeto de dar, né? Do amor. E isso deveria estar presente em todos os relacionamentos, não só pai com filho. Mas todos os relacionamentos. Nós, como pais, abrimos mão de algumas coisas para que os filhos possam ser atendidos. E isso é uma das qualidades do amor, que é o oferecer, é o doar-se. Paulo escreveu na Bíblia um dos capítulos mais importantes em termos de relacionamento. E há algo interessante aqui. O que ele escreveu se aplica em diversos relacionamentos. Convivência de membros de uma igreja, por exemplo, colegas de trabalho, vizinhos, e aplica-se também aos casais, marido e mulher, namorados. Paulo, no seu texto, ele fala sobre o impacto do amor nos relacionamentos e como isso é transformado e qualidades que o amor tem. Paulo escreve, um dos textos conhecidos: poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria de nada. A primazia do amor nos relacionamentos é a chave indicada por Paulo para decifrar como duas pessoas podem compartilhar a sua existência nas mais distintas situações. Como é possível duas pessoas tão diferentes conviver, formar uma relação, uma família, um casamento? O amor é a chave. E nesse texto de Paulo podemos encontrar um caminho para o crescimento nos nossos relacionamentos. Como desenvolvemos a presença do amor na nossa vida. E esse texto, 1 Coríntios 13, é uma das mais belas descrições do amor verdadeiro que nós encontramos na literatura. Um amor amadurecido. E nessa descrição do amor que Paulo faz ali em 1 Coríntios 13, nós temos pelo menos 15 qualidades, características do amor, que devem ser desenvolvidas nos relacionamentos. São virtudes pessoais, qualidades que têm a ver com a pessoa e que precisamos cultivar conforme compreendemos que o amor exige isso de nós. E hoje eu gostaria de compartilhar algumas dessas qualidades com vocês, 5 virtudes do amor verdadeiro. E a primeira virtude do amor verdadeiro que encontramos no texto de Paulo é o desenvolvimento da paciência. Paulo diz: o amor é muito paciente. Eu gosto dessa versão da Bíblia para o português, que enfatiza: é muito paciente. Porque a gente precisa de paciência nos relacionamentos. Paciência é a característica do amor que aprendeu a não ter pressa. O amor que quer conhecer melhor o outro, para aceitá-lo como ele realmente é. Lembra, falamos aqui sobre defeitos, qualidades, essa visão clara de quem é o outro? Isso é necessário para a aceitação. E aceitação não significa concordar em todas as coisas. Mas pelo contrário, os dois estão comprometidos com aquela relação assim como ela é, mesmo quando pensam diferente. Paciência no relacionamento aplicada ao amor é uma relação com o tempo. E a gente tem dificuldades
em como lidamos com o tempo hoje. Isso impacta os nossos relacionamentos. Eu me lembro quando eu era garoto ainda, e eu acompanhei a fase final do namoro do meu tio, antes do casamento dele com a minha tia, ele do ABC, a minha tia do interior do estado, a região central ali, próximo de Marília. E apesar de estudarem juntos, nas férias ficavam separados e eles trocavam carta, correspondência. E eu achava interessante porque ele tinha uma caixinha com as cartas que eles trocavam, né? E isso fez um pouco de parte ainda da minha adolescência, ainda sou do tempo que trocava cartas, né? Eu tenho algumas cartas que eu troquei com a Paula, cartas com amigos, era uma coisa bem interessante de escrever. Isso tem quase 30 anos que eu tive essa paixão por escrever e começar a trocar as primeiras cartas. É interessante porque sempre que você põe uma carta no correio, gera a expectativa de uma resposta. Quando vem a resposta? E teve uma fase que eu escrevi bastante carta, descobri a tal da carta social. Você sabe o que é a carta social? É aquela carta para a garotada que não tinha dinheiro, né? Você escreve carta social na frente do envelope e o selo custa 1 centavo. Aí você pode mandar quantas cartas quiser, tranquilo, né? Mas tinha essa apreensão da resposta, né? Hoje em dia a gente quer passar longe da carta do correio, da caixa do correio, porque sabe que lá dentro só tem conta, né? Não tem mais resposta de carta nenhuma notícia de ninguém. E isso é um contraste muito grande com a nossa geração que trabalha mais no WhatsApp, né? Escreve rapidinho o texto e fica contando segundos para aquela flechinha ficar azul, né? E depois que fica azul aquela flechinha, que é a resposta, né? Às vezes uma carta minha demorava mais de uma semana para chegar para a Paula. Mas dá 10 minutos ela me escreve: já ficou azul, por que você não me respondeu? A nossa geração é muito mais acelerada nessa relação que a gente tem com o tempo. Nós somos imediatistas, né? Tudo é online, real time. O que acontece é que o amor é uma relação que precisa do tempo para mostrar as suas cores mais vibrantes. É a nossa história, é o tempo juntos que demonstra o que é que nós construímos. O aroma mais marcante do relacionamento vem com o tempo. É nas linhas escritas, numa história a dois, que a gente descobre o que significa amar de verdade, na extensão do tempo. Tempo é um dos principais testes do amor. E alguns relacionamentos não resistem a esse teste. O tempo revela que tipo de relação, que tipo de amor nós construímos. A Bíblia faz uma avaliação sobre isso, e é um texto muito interessante, diz: o fim de uma coisa é sempre melhor do que o seu começo. A pessoa paciente é melhor. Controle sempre o seu gênio. É tolice alimentar o ódio. Casais que desenvolveram a virtude da paciência, eles conseguem conviver com os defeitos do outro por toda uma vida. Veja como é fundamental a paciência no relacionamento. O amor controla o gênio, aprisiona o orgulho. Apenas o amor paciente é capaz de nos tornar sábios para a felicidade da vida a dois. Pense nisso. O quanto é necessário a paciência como característica do amor no convívio na vida a dois. O último estágio de algo é melhor do que o seu início, afirma a Bíblia. O melhor, quando falamos de relacionamento, está sempre por vir. Outra característica do amor verdadeiro: virtude, desenvolver bondade. Fiquei pensando um pouco nesse assunto e eu cheguei à conclusão: durante o namoro é mais fácil ser bondoso. Sabe aquele momento lá, que está aquela tensão de conquistar o outro, né? E aí a gente quer atrair os sentimentos do outro para nós, e aí a gente vai com aquele leque de ferramentas, né? Tom de voz, elogios, presentinhos, toque de carinho. Tudo isso é oferecido como amostra grátis do que vai ser a vida ao lado dele ou ao lado dela, se caírem na nossa. Não é assim? Mas logo que o objetivo é alcançado, era tudo 1,99. Parece que a gente não vê mais a utilidade da bondade no relacionamento. A gentileza, tudo aquilo foi. Acabou o tom de voz, acabou o elogio, acabou o presentinho, acabou tudo. Na estrutura de Paulo, falando sobre o amor, ele diz: o amor é bondoso. Bondade não tem data de validade curta. Ela é necessária em todas as fases do relacionamento. Ela está ligada à paciência. Muitas vezes nós deixamos de ser bondosos, pois esgotamos a nossa paciência com o outro. Não vou ser bondoso com ele, não merece. Não vou ser bondoso com ela, não merece. Agora, o verdadeiro teste para a bondade também é o tempo. Assim como a paciência é na duração da relação
que a gente vê a bondade sendo testada. Lembre-se, quem ama doa de si mesmo. Falamos um pouco sobre isso. Quem ama doa-se de si mesmo e nós devemos estar disponíveis por toda a vida, não apenas em uma fase. Responda a seguinte pergunta: você entrou no relacionamento para tirar vantagem ou para oferecer vantagem? Isso vai determinar o quão comprometido com a bondade ou com atos de bondade você está dentro do seu relacionamento. Me lembro no início do nosso casamento, quando a Melissa nasceu e nós estávamos cursando a faculdade, nós fizemos um acordo. Durante o dia a Paula ficou com a Melissa, a minha faculdade era meio que período integral, de manhã as aulas, os requisitos da faculdade no período da tarde, e à noite a Paula ia para a faculdade, então eu ia ficar com a Melissa sozinho. E eu podia ter feito como alguns pais que eu conheço, né? Não, cuidar de bebê não, ainda mais menina, esse negócio é coisa de mulher, né? Trocar fralda, essas coisas, nada disso. Mas eu aprendi praticamente de tudo, só não dava leite, né? Essa parte era com a Paula ainda, de madrugada o azar era dela, né? Mas trocar fralda, dar banho, tudo, né? Era a minha parte no relacionamento, a minha contribuição, o oferecer. E eu descobri uma coisa bem interessante pensando sobre isso. Quando a gente assume o compromisso de se doar, de oferecer algo dentro da relação, isso volta para a gente. Eu tenho uma relação muito especial com a minha filha. A gente é muito próximo. E eu acho que se eu não tivesse tido essa experiência com ela durante esse período da vida de proximidade, talvez essa relação não fosse como é hoje. Nós precisamos aprender a não fazer apenas o mínimo necessário num relacionamento, porque as decisões de entrega que a gente toma, isso volta para a gente. A Bíblia afirma que quando você faz o bem, a outra pessoa faz bem a si mesmo. E quando você faz o mal a alguém, está ferindo a si mesmo. Essa é a lei da vida, aquilo que você oferece. De alguma forma isso acaba retornando para você. E dentro do casamento, existem diversas formas de você praticar a bondade, né, com o seu marido ou com a sua esposa. Mas eu queria mencionar para vocês pelo menos 3 exemplos de como isso se traduz na prática, o que é ser bondoso. Né? Por exemplo, passar tempo com a família do cônjuge. Como que é o Natal lá na sua casa? É com a família dele ou com a família dela? Como é que funciona? Feriado, aniversário, final de semana. Como negocia essas coisas? Às vezes um dos cônjuges é mais passivo, então o outro aproveita e é só com a família do outro, nunca vê uma família. Como é que funciona isso? Veja, cada vez que você decide, que vocês negociam isso e que isso você assimila isso, quando você diz a sua família também é minha família, gosto de estar com a sua família, nós vamos estar com a sua família, isso é doação de si. Né? Nós precisamos aprender a colocar isso na pauta. Esse é um aspecto que pode ser feito. Outro exemplo, né? Falamos bastante sobre ouvir. Ouvir demonstra quanto valor você dá para a pessoa. Olha, eu tenho os meus interesses, eu gosto dos meus assuntos, mas você é importante para mim. Se é importante para você, eu vou ouvir você. Nós precisamos aprender a crescer na prática disso, que é uma doação. Né? Não é só o que é importante para mim, mas é o que é importante para você também. Um outro exemplo, um terceiro exemplo, os gestos de gentileza. Essa semana fiz aniversário, 40 anos de idade. Acordei, olhei na parede da cama, tinha um coraçãozinho, bonitinho, recortado, vermelhinho. Muito obrigado por cuidar da gente. Entra no banheiro, tem outro coraçãozinho colado no espelho. Muito obrigado por você trabalhar pela família. Fui escovar o dente, tinha um coraçãozinho colado na escova, né? Uma série de agradecimentos, a casa inteira, né? São todos pequenos gestos que mostram como você é importante, né? São gestos, atos de bondade dentro do casamento. É preciso aprender a retomar a gentileza, a elogiar o outro, a fazer pequenas coisas, porque a vida, na verdade, é a soma dessas pequenas coisas. Não dá para achar que é normal tratar estranhos com mais bondade do que a gente trata as pessoas da nossa família. Precisamos aprender a colocar bondade dentro dos nossos relacionamentos. Amor verdadeiro e maduro trata com bondade o outro. Terceira virtude, além da paciência e da bondade, superar o ciúme. Paulo continua escrevendo, 1 Coríntios 13, ele diz: o amor nunca é invejoso ou ciumento. Uma hora ia chegar nesse assunto, né? Tem gente já cutucando assim, ó. Olha lá, o pastor vai falar. Queridos, amar significa confiar. Na prática, o que significa isso? Oferecer a liberdade do outro em cultivar outras amizades e atividades com liberdade, por causa da sua individualidade.
No amor verdadeiro, um incentiva o outro a ter momentos que são pessoais, particulares, da individualidade. E também a amizade com outras pessoas. E para que isso aconteça, e aconteça de forma natural, própria do relacionamento, confiança é essencial para o amor. Quando o amor é maduro, o amor é verdadeiro, existe confiança, e a confiança ajuda a superar o ciúme. Mas para que essa liberdade exista, há uma construção. Lembra, a gente está dizendo que ninguém chega pronto no relacionamento, isso é construído. Os dois são responsáveis para que o respeito dentro da relação estabeleça naturalmente os limites dessa liberdade da individualidade. Não é só cobrar, não, você é muito ciumento ou você é muito ciumento. Não, se há ciúme, os dois devem estar comprometidos com a superação do ciúme. Algumas dicas para que o ciúme não encontre lugar no relacionamento de vocês. Primeiro, assuma a postura de seriedade em relação ao sexo oposto. Estabeleça limites nessas relações. Aqui entre nós, é ilusão achar que depois que casa, ele nunca mais vai conviver com mulher nenhuma na vida, só a mãe dele e a avó dele, porque ele trabalha, ele tem os vizinhos, tem outras pessoas da família, é normal. Como é ilusão achar que você vai ser o único homem da vida dela a partir de hoje, porque ela casou. Ela também vai continuar convivendo com outras pessoas. Como é que funciona isso? Funciona com essa atitude séria de impor limites e respeito no relacionamento com o sexo oposto. Quando marido e mulher, no relacionamento com outras pessoas, estabelece o limite, eu assumi um compromisso com aquela pessoa. Então, o meu relacionamento com você vai só até aqui. Quando esses limites estão claros e eles são bem firmes, isso gera confiança dentro do relacionamento e afasta, né? Ajuda a superar o ciúme. Segundo item dessa construção, mantenha o cônjuge sempre presente. Como é que se faz isso? É impossível vocês, a não ser que trabalhem juntos, e ainda assim tem momentos que vocês estão separados, né? Como é que traz a presença do outro? Fale dele, fale dela. Faça com que as pessoas que convivem com você, mas não convivem com ele ou com ela, o tenham presente. Conte as histórias, descreva a pessoa, fale dos seus gostos, traga ali. É impossível imaginar você sem imaginar essa outra pessoa. Isso é fundamental e ajuda a blindar o casamento. Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar na Telefônica aqui em São Paulo, e eu já havia tomado essa decisão, havia lido sobre isso, e há muito tempo que eu pratico isso, de falar sobre a Paula. E a primeira vez que nós tivemos a oportunidade de ter um encontro fora do trabalho, em que as famílias foram, era como se todos já estivessem esperando pela Paula. Queriam conhecer quem era a mulher de quem eu tanto falava. E sabe, isso é um ponto positivo dentro da relação para criar confiança. Nenhuma colega de trabalho teria a coragem de insinuar qualquer coisa para mim. Não, esse cara é apaixonado pela mulher dele, fala dela o tempo inteiro. Se eu der uma bandeirinha, eu vou tomar uma bordoada, não vou passar por isso. Traga a figura dele, dela, para todos os ambientes onde você está. Isso ajuda a construir a confiança e afasta o ciúme. Terceiro item, né? Individualidade, que estamos falando aqui, não significa segredos. Para manter a confiança e afastar o ciúme, superar os ciúmes, não pode haver a percepção de que há segredos entre os dois. De que há coisas na vida dele ou coisas na vida dela que eu não sei, coisas que acontecem e que eu não posso saber. Isso não pode acontecer. Posso ser mais claro aqui? Senhas. Já viu senha de solteiro em telefone celular? Me empresta o celular aí, preciso ver um negócio. Ah, claro. Toma. Senha de casado. Toma. E agora veio aquele negócio de digital, né? Tem gente cadastrando a digital do dedão do pé. Para construir confiança e superar os ciúmes, não pode ter segredo dentro do casamento. Lá em casa, as nossas senhas são compartilhadas. A Paula tem todas as minhas senhas de e-mail, de celular, e eu tenho as dela. Facebook, pode olhar a hora que quiser. É óbvio que a gente não fica o tempo inteiro um olhando as coisas do outro, mas está tudo lá. Porque você constrói essa coisa de cumplicidade. Conta no banco é conjunto, cartão de crédito é conjunto, tudo junto. Quando você toma atitudes como essa, você constrói a confiança e isso ajuda a superar ciúme. Quarto item. Deixe claro as suas prioridades em relação ao seu relacionamento. Esse é algo que você precisa praticar e construir na relação. Quem é mais importante? Seu marido ou sua mãe?
Não responde. Quem é mais importante, sua mulher ou seu chefe? Quando a prioridade do outro na relação está bem estabelecida, isso traz confiança. E isso supera o ciúme. Não há competição. Eu tenho que competir com o seu trabalho, eu tenho que competir com seus amigos, eu tenho que competir com a sua família. Isso não há prioridade. E isso é algo que precisa ser aprendido. Eu me lembro quando eu tinha terminado a faculdade, logo nas primeiras experiências como pastor, nosso aniversário de casamento caiu num sábado naquele ano. E o sábado é um dia que eu tenho muitas atividades, mas à noite a expectativa da Paula, hoje, pelo menos agora à noite, a gente vai celebrar, a gente vai fazer alguma coisa juntos, passar o dia juntos. Já tive que dividir ele com a igreja o dia inteiro. E eu marquei reunião para de noite. E alguém mais sábio do que eu chegou na minha orelha e falou assim: pastor, reunião a gente marca outro dia, esse aniversário de casamento. Desmarca esse negócio, pastor. É um aprendizado, a gente vai aprendendo a passar para o outro, a afirmar para o outro o que é prioridade, ou que aquele relacionamento é prioridade para a gente. Isso gera confiança e ajuda a superar os ciúmes, a inveja, a desconfiança. Último item sobre gerar confiança: não fique pensando sempre no pior. Isso aqui eu vejo inteiro acontecer. Não fique pensando sempre no pior. Tem gente que não conseguiu falar no telefone. Onde é que ele está? Com quem ele está? Gente, pode só ter acabado a bateria. Calma, afaste esses pensamentos da sua cabeça. Além de construir a confiança, você precisa colaborar também. Faça a sua parte, afaste os pensamentos. Não pense sempre no pior. Há mais um item. Para gerar confiança e superar o ciúme: se valorize. Se você não der valor a você mesmo, quem vai dar? Quem vai fazer isso por você? Lá em casa a gente não tem problemas de ciúme no relacionamento. Eu não tenho a menor preocupação, a Paula também não. Eu sempre penso comigo: a Paula não ia ser louca de me trocar por qualquer outra pessoa, né? E se ela fizer, ela é muito burra, né? É isso, gente. Se você não construir essa atmosfera de confiança, que ajuda a superar esses problemas do relacionamento, quem vai fazer isso por você? Só você pode fazer isso por você mesmo. Amizade e cumplicidade são fundamentais para superar ciúme nos relacionamentos. O sábio rei Salomão deixa um conselho. Ele escreveu: guarda-me no seu coração como uma prova de amor eterno, porque o amor é forte como a morte, e o ciúme é cruel como a sepultura. Guarda-me no teu coração. Esse é o segredo para gerar confiança e crescer na afetividade e superar os ciúmes. É possível, no amor verdadeiro, ter uma relação pautada pela confiança. Outra característica, outra virtude importante do amor verdadeiro: vencer o egoísmo. Paulo, escrevendo 1 Coríntios 13, diz: quem ama não é grosseiro nem egoísta. E no mesmo texto continua: o amor não exige que se faça o que ele quer. Eu achei muito interessante isso que Paulo escreveu. Ele está dizendo que a mudança do centro afetivo do eu para o outro é característica essencial do amor verdadeiro. Vou repetir. Paulo está dizendo que a mudança do centro afetivo do eu para o outro é uma característica essencial do amor verdadeiro. Muitos casais entram na relação preocupados sobre como aquele relacionamento vai suprir as suas necessidades pessoais. A gente falou sobre bondade, sobre você se doar, mas tem gente que entra no casamento já com essa mentalidade. E essa não é a pergunta adequada para um casamento de sucesso. O que o outro me oferece? O amor verdadeiro entende que cada um dentro do relacionamento tem compromissos com o outro e devem suprir as necessidades afetivas mutuamente. Eu ofereço, ela oferece, eu recebo dessa relação, ela recebe dessa relação. Como é que funciona uma conta corrente num banco? Você abre a conta corrente e para movimentar essa conta corrente, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Depósito. Crédito na conta. E depois que a conta tem crédito, aí é possível então lançar débito. E o que acontece quando você faz o crédito, mas aí depois de ter feito esse primeiro depósito, você só retira dinheiro da conta? O que acontece uma hora? A conta zera. Mas você precisa tirar mais dinheiro, então o gerente do banco oferece um limite. O banco vai lá e põe mais dinheiro por você. E aí se você continua só sacando e não põe mais dinheiro nessa conta, o que acontece? A conta que já estava zerada começa a ficar agora o quê? Negativa.
E tudo tem limite na vida. Chega um momento que o gerente do banco fala, olha, não vou pôr mais dinheiro aí não. Ou você põe dinheiro de volta ou você não tira mais nada. E num relacionamento é exatamente assim, a gente abre uma conta afetiva na relação. E dessa conta a gente põe e tira o tempo inteiro. Agora uma pergunta, o que é que acontece quando você saca mais do que deposita na conta afetiva? De onde é que sai o recurso que você está tirando o tempo inteiro? Quem paga essa conta? A gente precisa pensar nisso. Alguém pode estar pagando a conta dentro do nosso relacionamento. A Bíblia fala, quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a insensatez. Egoísmo equivale a isolamento. A pessoa egoísta, ela vive como se apenas ele vivesse no mundo. Ele é o centro do mundo, ninguém mais é. Tudo gira ao meu redor. E isso me isola das pessoas. Isso vai contra a visão do que é afetividade dentro do relacionamento. E é por isso que o texto diz que isso é insensatez. É lutar contra a sensatez. Não existe possibilidade de uma equação saudável entre egoísmo e relacionamento. Onde o egoísmo está presente, a relação está adoecida. Faça um exercício. A gente tem feito bastante isso em casa, de tempos em tempos. Aprender a se colocar no lugar do outro. E de vez em quando a gente negocia. Por períodos, às vezes é a Paula quem leva e busca a Melissa na escola, e às vezes, por outro período, eu acabo fazendo esse papel. E cada vez que eu assumo isso, eu pergunto, como é que a Paula consegue? Porque atrapalha toda a agenda, eu tenho que tomar cuidado com os compromissos que eu vou assumir, quais os horários, e de vez em quando isso me atrapalha. E aí quando eu percebo isso, eu falo, mas é a mesma coisa com ela. Ela também tem os mesmos desafios quando ela assume essa responsabilidade. A gente precisa, no relacionamento, para que ele se mantenha saudável, você precisa viver o papel do outro no relacionamento de quando em quando. Vocês precisam trocar, fazer a oportunidade de um entender como é o mundo do outro e poder entender que não é tudo do jeito que eu quero. A última característica que a gente encontra e que eu separei para conversar com vocês hoje, das virtudes do amor, crescer em fé. Paulo continua escrevendo, 1 Coríntios 13, e ele diz, se você amar alguém, será leal para com ele, custe o que custar. Sempre acreditará nele, sempre esperará o melhor dele e sempre se manterá em sua defesa. Uau! Você já imaginou esse tipo de atitude dentro de um relacionamento? Sempre, 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 sempre. Todo relacionamento, essa é uma questão crucial. Se você espera por alguém já pronto, completo, provavelmente você jamais vai desfrutar do pleno potencial do outro e nem o seu. Porque um amor verdadeiro significa que acreditamos que é possível investir no outro sem que isso seja de alguma forma um desperdício de recursos afetivos, financeiros ou mesmo do seu tempo. Quando falamos em relacionamento e quando trazemos esse componente da fé, é você conseguir olhar o que o outro pode ser e você já viver a realidade presente por aquilo que ainda não faz parte da vida do outro, mas a forma como você o trata faz ou antecipa essa realidade. Eu lembro da história de uma comunidade agrícola e eles estavam enfrentando uma dificuldade. Você sabe, para a agricultura é fundamental o período de chuvas. E depois da semeadura, a primeira fase de chuvas veio e o grão germinou e começou a crescer, mas chega um momento mais à frente, alguns meses, que para o preparo, para a colheita, precisa vir outra estação de chuvas, e é a chuva que vai ajudar o grão agora a amadurecer, a encorpar e a ficar pronto para a colheita. E aquela comunidade estava enfrentando justamente esse problema, as chuvas estavam atrasadas, não vinham. E como era uma comunidade cristã, eles resolveram uma reunião da comunidade, uma reunião de oração, foram até o local onde se reuniam e começaram a orar pedindo que Deus mandasse chuva. Todo o trabalho de um ano estava ali arriscado a ser perdido por causa da falta de chuvas. E pouco tempo depois que começou a reunião, as nuvens começaram a escurecer, a ficarem maiores e logo veio a chuva. Resolvido, tudo pronto. Como a reunião era um motivo especial, a chuva havia chegado, podia acabar a reunião e todo mundo ia embora para casa. E como ir embora para casa se estava chovendo? Ninguém naquela reunião trouxe um guarda-chuva.
com exceção de uma menina que trouxe o seu. Foi a única que antecipou a realidade da fé. Nós precisamos nos preparar para dar e receber. A gente precisa conectar essas duas coisas. Aprender a agir não apenas em função do hoje, mas ter um olhar para o amanhã também. Precisamos estar preparados para o que o futuro vai trazer no relacionamento e já agir em relação a isso. A forma como você trata as pessoas vai determinar, em grande medida, a forma como a pessoa vai se comportar em relação a você. Se o seu cônjuge está num processo de estudos, de crescimento, de desenvolvimento, já o trate como se ele tivesse finalizado essa fase. Antecipe o futuro. Isso é poderoso dentro de um relacionamento. Mencionei na última semana que a jornada em busca de um casamento feliz é a jornada da infantilidade e do egoísmo em direção à maturidade pessoal. E Paulo compreendia que o amor verdadeiro, ele demanda uma transformação inevitável nos relacionamentos. Quando ele menciona todos esses elementos, essas características, Paulo tem na mente isso. O amor revoluciona os relacionamentos. E Paulo, ainda nesse mesmo texto, 1 Coríntios 13, falando sobre o amor, ele diz as seguintes palavras: quando eu era criança, eu falava como criança. Eu sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. O que agora vemos é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado. Mas depois, veremos face a face. Alguém que não é maduro no relacionamento não consegue enxergar o que o outro vai ser. Se prende no agora, nas limitações, e não consegue enxergar o potencial. Mas aquele que cresceu entende que um dia, o que hoje é apenas uma sombra da realidade, um dia vai se mostrar face a face. E conforme o tempo passa, e as pessoas crescem, amadurecem e se transformam, nós somos surpreendidos com uma pessoa que está ao nosso lado e que é muito melhor do que aquela pessoa que encontramos tantos anos no passado. Isso é fundamental num relacionamento. A gente entender o que o outro traz para a nossa vida. Quem é o outro? De vez em quando eu encontro amigos em que as características do casal são muito parecidas com a minha e com a da Paula. A Paula é muito mais alegre do que eu, muito mais divertida do que eu, é uma pessoa muito mais para cima do que eu. Eu sou muito centrado em tarefas, em compromissos, responsabilidades, estou sempre preocupado pensando em alguma coisa. E de vez em quando eu encontro esses colegas e às vezes vem uma reclamação de que ela não leva isso aqui a sério, aquilo lá a sério. Eu falo, cara, agradece a Deus. Essa mulher veio trazer cor para a sua vida cinza e sem graça. Veio alegrar você. A gente precisa ter esse olhar. Sabe o que eu aprendi com a Paula em todos esses anos de casamento? 14 anos de casamento, quase 18 anos de convivência. Eu aprendi que viver é muito importante. E que aproveitar o hoje, aproveitar as pessoas, é mais importante do que os compromissos ou ser uma pessoa respeitada. Porque o que vale a pena nessa vida são as pessoas. E lições nesse sentido, se eu não tivesse a Paula ao meu lado, eu não teria aprendido. Nós precisamos aprender a crescer. O que esse relacionamento acrescenta na sua vida e o que você oferece a esse relacionamento. Nós precisamos ter esse olhar de que o homem e a mulher que nós seremos daqui 5 anos, 10 anos, depende em grande medida da pessoa que está ao nosso lado hoje. Quer ser uma pessoa melhor? Se abra para esse relacionamento e permita que essa pessoa transforme a sua vida e faça você crescer. Cada um de nós tem que passar por essa escola chamada relacionamento. É na vida a dois que a gente cresce, amadurece e nos transformamos em pessoas que são tão necessárias hoje em dia. Gente que aprendeu que amar as pessoas é a coisa mais importante dessa vida. Você aceita esse desafio? Basta uma decisão e a decisão é sua. Você que precisa decidir que para você amar é a coisa mais importante da vida. Bom Deus, durante estas últimas 6 semanas, tivemos a possibilidade de pensar no que de fato é o propósito para que pessoas tão diferentes unam sua vida, compartilhem a caminhada aqui.
E por isso nós pedimos, bom Deus, que diante desse grande desafio, que é administrar as nossas diferenças, lidar com o nosso eu, lidar com o tempo, que dia a dia o Senhor nos ajude a tomarmos as decisões corretas, a mudarmos esse eixo, a deixarmos de ter o mundo centrado apenas em nós e abrirmos o nosso mundo para as pessoas com quem convivemos. E de maneira especial, aquelas que têm um lugar especial na nossa vida, têm o nosso afeto, o nosso carinho, o nosso amor. Que essas pessoas sejam usadas por Ti na nossa vida para tirar o que de melhor pode existir aqui dentro. E nos ajude a crescer na arte de amar as pessoas. Por isso, nessa noite, nós oramos, pedindo que as lições que apenas uma vida a dois podem nos trazer, estejam presentes na nossa experiência e que o Senhor nos ajude a vivermos a plenitude do que um relacionamento, um casamento, uma vida a dois pode proporcionar para nós. Ouve a nossa oração, conduz a nossa vida, abençoa os nossos relacionamentos. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Sábado que vem a gente tem um programa especial aqui no Começos, com a participação do Coral da Nova Semente. E no dia 4 de junho, o pastor Felipe Tonasso inicia a nova série, Ansiedade para quê? Serão alguns encontros, com certeza um tema que vai ajudar muito a gente a crescer e a administrar a nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas emoções. Obrigado pela companhia, uma boa semana para você, vá em paz e até sábado que vem, se Deus assim permitir. Um abraço, boa semana para você.